As descobertas sobre a fotografia e os avanços científicos estão diretamente atrelados aos modelos precursores das câmeras fotográficas e aos diferentes tipos de câmeras produzidas ao longo do tempo, como veremos a partir de agora. Essa é a História da Câmera. O primeiro dado que normalmente a gente encontra quando pesquisa sobre a história das câmeras é a existência da câmara obscura. Ela é uma caixa vedada de luz com um pequeno orifício ou uma lente em um dos seus lados. Quando apontada para algum objeto, a luz refletida é projetada para dentro de uma caixa e uma imagem se formava na parede oposta do orifício. Normalmente, era utilizada para observação de eclipses solares na Europa no século XII. Incorporada no Renascimento, foi utilizada pelo Leonardo da Vinci, que criou o método pictórico Perspectiva Artificialis, que representa a cena tridimensional na superfície bidimensional. Traduzindo, por ser baseada em leis matemáticas de construção de espaço, a perspectiva artificialis deveria dar a sensação mais parecida com a visão por meio de um olho humano, então criar a perspectiva mais próxima da imagem real. Em 1839, Louis-Jacques Daguerre apresentou o processo de daguerreotipia na Academia de Ciências e Belas Artes de Paris. O governo francês comprou os direitos do processo e o disponibilizou para o mundo todo. Nascia então o daguerreótipo. A câmera View, ou lambe-lambe, era a câmera utilizada pelos fotógrafos ambulantes. Foi desenvolvida a partir do processo fotográfico chamado ferrótipo, descoberto em 1853 e funcionavam como mini laboratórios de revelação. Em comparação com o daguerreótipo, esse processo era mais barato e mais fácil de ser reproduzido. A câmera era levada para as ruas, praças e festas populares. O estúdio podia ser a calçada. Muitas vezes, as câmeras lambe-lambe eram fabricadas pelos próprios fotógrafos. Em 1854, o fotógrafo André Adolphe criou a câmera cartão de visitas, que produzia 8 fotografias por vez que eram cortadas e montadas em um cartão. Colocando vários retratos em apenas uma placa, utilizava menos produtos químicos, placas e tempo. As fotografias eram mais pequenas e de tamanho semelhante a de um cartão de visita, então eram vendidas a preço popular. André foi um dos grandes representantes do retrato fotográfico popular de corte academista, que consistia em mostrar qualidades físicas ou morais de pessoas que apareciam nas fotos. Em 1871, surgiam as placas secas, criadas por Richard Leach Maddox, que tinham um manuseio muito mais fácil. No ano de 1872, Muybridge conseguiu captar o movimento de um cavalo operando máquinas fotográficas. O feito envolveu a construção de um dispositivo com 24 câmeras, o que possibilitou um plano sequência. Inspirado por esse feito, o fisiologista Etienne Jules Marey inventou o fuzil fotográfico em 1882. O fuzil era capaz de captar 12 quadros por segundo em uma mesma película. Essas invenções mudaram a forma de se enxergar e exercer a fotografia. Na década de 1880, o processo da autotipia começou a se desenvolver. A imagem era produzida através de uma malha de vidro que se fragmentava em pontos que eram distribuídos. Através desse processo, se gravava uma chapa, denominada clichê, onde os pontos em alto relevo correspondiam às áreas escuras da imagem. Os clichês podiam ser montados juntamente com os blocos de textos e impressos simultaneamente pelo processo tipográfico então utilizado. A autotipia permitiu que a imprensa começasse a utilizar fotos em publicações juntando texto e fotografia. Em 1888, a empresa Kodak foi fundada e eles lançaram o modelo Kodak número 1. Esse modelo foi responsável pela popularização do uso da câmera por pessoas amadoras. Ao terminar o filme, ele era mandado para a fábrica, onde era revelado e copiado. O cliente recebia de volta a câmera carregada com um novo filme e as 100 fotografias montadas em um papel cartão. A primeira câmera de 35mm, ou seja, lente aberta com amplo campo de visão, foi inventada por Oscar Barnack em 1914, mas ela só foi apresentada ao público em 1925 com o nome de Leica 1. Em 1924, surgiu o modelo Hermanox, que foi feita de ferro, diferente dos outros que eram compostos por madeira, mas ainda assim era leve e pequena. Em 1930, foi produzida a primeira câmera de 35mm com lente recambiável. Já em 1948, foi lançada a primeira Polaroid, criando o conceito de fotografia em tempo real.
Em 1954, surgiu a Leica M3, que aceitava as lentes de 50, 90 e 135 mm, revolucionando o campo da fotografia. Quanto maior a lente, mais foco no objeto ela tem. Em 1967, a Sony lança a PowerPack, a primeira câmera realmente portátil e com uso menos complicado. Ela foi a primeira filmadora analógica à base de bateria. Seu filme permitia até 20 minutos de gravação com um som que podia ser reproduzido em um aparelho especial. Nessa época, milhares de pessoas se tornaram cineastas instantâneos, saindo às ruas filmando as suas impressões. Em 1984, a JVC lançou a primeira câmera que gravava direto em fitas VHS, permitindo assim gravações maiores e a reprodução imediata em qualquer aparelho de videocassete. Já em 1992, a Sharp desenvolveu a LCD View-Cam, uma câmera relativamente grande, mas com uma novidade que foi aprimorando ao longo do tempo: um display LCD colorido. Em 1995, surge a Sony DVR XV1000. A novidade dela, além de uma maior qualidade de áudio, permitia ainda transferir o vídeo diretamente para os computadores. Hoje em dia, é quase impossível encontrar celulares sem câmera. Isso porque o foco do aparelho se transformou completamente desde o seu propósito inicial. Antes, o ideal era se comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar, mas com a tecnologia e o foco em compartilhar mídias, a câmera se tornou o ponto-chave. Há contradições a respeito do primeiro celular com câmera, mas em 1993, o designer Daniel Anderson criou o Intellect, descrevendo-o como um dispositivo de tecnologia fototelefônica sem fio. O conceito do produto era que ele fosse capaz de receber e exibir imagens e vídeos de um grupo de mensagens. No mundo digital, a fotografia não deixou de ser valorizada. Com as redes sociais, o hábito de compartilhar momentos usando a câmera do celular se tornou cada vez mais popular, e por esse motivo, as pessoas começaram a se importar cada vez mais com a qualidade de imagens. A Apple, empresa criadora do iPhone, ganhou muito espaço nesse meio, visto que as câmeras dos seus celulares são um diferencial mais forte da marca. Mesmo com preços exorbitantes, a ideia de ter um celular com uma câmera de um nível mais alto foi popularizada pelos usuários das redes sociais e chegou até a virar um sinônimo de status, porque nem todo mundo tem condição ou se dispõe a pagar esse valor para ter esse celular. No futuro, veremos a inteligência artificial assumir muitas das nossas tarefas fotográficas. Uma pesquisa da Statista apontou que, desde 2010, as vendas de câmeras digitais caíram em 80%. O CEO da Canon Fujifilm Tarai prevê uma queda de 50% nos próximos anos nas vendas de câmeras digitais. Mas isso não significa que estaremos capturando menos imagens, mas sim que vamos usar novas tecnologias para isso. Tudo indica que encontrar smartphones com apenas uma câmera traseira será cada vez mais raro. Isso se deve à expansão dos dispositivos. Inclusive, em breve, os hologramas 3D podem fazer parte das nossas vidas diariamente. Em junho de 2021, cientistas da Universidade de Aberdeen desenvolveram uma câmera holográfica submarina de última geração. Um dispositivo que, além de compacto, é capaz de fazer imagens 3D rápidas de organismos marinhos e micropartículas. Enquanto a realidade virtual cria um mundo diferente, a realidade aumentada inclui componentes que podem interagir com uma realidade já existente. Na realidade aumentada, é muito comum o uso das câmeras. Geralmente, usamos câmeras dos smartphones, junto a aplicativos desenvolvidos pelas empresas para realizar essa experiência. Ela pega imagens digitais e as reproduz no mundo real. Um ótimo exemplo é o jogo Pokémon GO, onde os personagens podem ser capturados em ambientes reais como se eles de fato estivessem ali. Mas podemos observar diversas áreas aderindo a esse novo estilo. Para as marcas, é também uma nova maneira de chamar a atenção e impactar no processo de decisão de compra. O hábito de colecionar está presente na vida de muitas pessoas e os amantes de câmeras fotográficas não só fazem parte disso, como interpretam um símbolo de status. O indiano Dilesh Parekh tem uma coleção de 4.500 câmeras, batendo o recorde do Guinness Book. Parekh começou sua coleção em 1970, quando seu avô lhe deu uma câmera fotográfica de presente. O indiano diz não ter medo que alguém ultrapasse seu recorde e afirma: "Se você comprar uma câmera por dia, vai levar 12 anos para me alcançar, e até lá estarei muito mais longe." Em Campos dos Goitacazes, Dib Said, de 79 anos, coleciona histórias em suas câmeras fotográficas. Tendo recebido a sua primeira como presente de um professor, a coleção de Dib conta com mais de 1.000 câmeras. E por essas lentes, ele se tornou uma testemunha da história, pois fotografou todos os presidentes da República desde Juscelino Kubitschek.
A câmera revolucionou a história e permitiu o prolongamento de registros de fatos importantes. Com o avanço da tecnologia, a ideia é que mais imagens e informações sejam capturadas e disseminadas de forma ainda mais rápida.